voltando aqui a resposta ao protestante. Sim, para os protestantes, ele não quer aceitar aqui a tradição, é uma tradição apostólica que vem do fundamento dos apóstolos, segundo Tessalonicenses 2,15, que foi fundada uma igreja, Mateus 16,18, sobre o tipo de edificar a igreja, Atos Apóstolos 2 foi confiado aos apóstolos, segundo Coríntios 3,6, ele que nos fez ministro da nova aliança. Que aliança? A igreja coluna citada da verdade, que está essa aliança, que foi preservada a tradição, tanto a explícita e tanto por escrita, etc, etc. Certo? É simples, pô. Porque foi constituído, 1 Coríntios 12,28, quem? Meramente os protestantes? Meramente só a escritura? Meramente as divisões? Não. Foi constituído meramente os apóstolos. Segundo Pedro 3,6, mandamento ensinado pelos vossos apóstolos. Então não tem como, cara. Detém nas cátedras de Roma, por meio do magistério, como se fosse um gnosticismo, uma verdade oculta que não está na Bíblia, mas eles guardaram, e para você ter o conhecimento dessa verdade, você precisa ouvir a Igreja Católica. Não, está no texto, o assunto em questão que Paulo ensinou para os crentes de Tessalônica, seja por palavra, seja por epístola. Crentes são crentes protestantes de Tessalônica? As mesmas palavras, fazendo um paralelismo com as palavras lá de cima, ó. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, mentiras vindo através desses meios. Ele explica a verdade e depois ele fala, para que eles permaneçam firmes nessas tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Quais são essas tradições em específico aqui, desse não, capítulo? é a tradição de Lutério. Não é a tradição apostólica, não é a tradição que vem do magistério. Mas, olha só. Cara, eu não vou fazer os vídeos dele tudo porque eu não tenho paciência, pô. Misericórdia, cara. Olha só. Vamos entender o quê? Olha só. Você pega aqui 1 Timóteo. (3:15), ó. Olha só, cara. Todavia, se eu tardar... O que é se eu tardar? Se eu não der crédito na verdade. Segundo Tessalonicenses 2:10. 10 em diante. Sair fora. Olha só. Quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus. Que a igreja de Deus vive. Coluna sustentáculo da verdade. Então, cara, quem vai guardar essa verdade? Esse sustentáculo? A tradição ali foi guardada, preservada pela igreja. Tanto a pregação oral, boca em boca, e por epístola escrita, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Foi confiado aos apóstolos. Foi confiado à igreja. Por isso que Deus constituiu primeiramente na sua igreja a instituição, não a instituição fundamento de homem, a instituição mística, aos apóstolos. Porque Cristo ele deu sua vida por essa igreja, Efésios 5:27. Onde foi constituído bispo, através do Espírito Santo, para pastorear a igreja viva, que é a coluna da verdade, Atos Apóstolos 20:28. Então, cara, olha só, São Paulo vai falando, ó, assim, pois, irmãos, ficar firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste. Como vamos... A divisão conserva esse ensinamento? Por isso que São Paulo está alertando aqui, naquela época já tinha divisões, ó, pessoas que não deram crédito à verdade. Segundo Tessalonicenses 2:12, segundo Tessalonicenses 3:6, irmãos que não seguem a tradição. Que nem a tradição, que despreza a tradição. Se você desprezar a tradição, o ensinamento da igreja, vocês vão fundar a igreja. Vocês vão estar fora. Olha só, cara. Aí o cara tá querendo usar esse texto, diz... Tá refutando o Ariel, cara. Ele mesmo tá se refutando e não tá percebendo, cara. Por quê, cara? Olha só. Olha só. Se você for continuar, ó, depois vem 1 Timóteo, você vê aqui, ó, Timóteo 4:1, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido ao Espírito embusteiro, a doutrina diabólica, ó. Porque se eu pegar essa doutrina, a tradição, eu não vou se apostatar da fé. Eu vou estar na doutrina, as Apóstolos 2:42, ó. 1 Timóteo, ó, 7, ó. Quando a fábula profana, esses cantos extravagantes de comadres rejeitais, ó.
Se eu ficar firme na coluna, na tradição que vem do ensinamento dos apóstolos, ensinado por nós apóstolos, e deixou isso confiado aos sucessores, eu não vou cair, não vou apostatar da fé, não vou acontecer igual com vocês, está acontecendo aqui, ó, 2 Timóteo 4, ó, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Lembra lá 2 Tessalonicenses ali, 2, do 9 em diante? Aqui, ó. Não suportaram a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixão e pelo período da novidade, não terão mestre para si, ó, apartarão os ouvidos da verdade e se tirarão a fábulas. Olha só, por isso que esse contexto que São Paulo está falando da tradição é muito importante. Por quê? Para você não se apartar, para você não se apostatar da fé, para você não se desviar do caminho da verdade, para você não dar crédito a esses mestres que se apartaram, não suportaram a sã doutrina da salvação e se atiraram a fábulas, se atiraram a novidade, foram fundar igrejas, eu sou apologeta, a igreja católica não tem essa salvação. Cara, pelo amor de Deus, cara. O ensino certo da escatologia a respeito da vinda de Jesus. É tão simples, é tão básico, e depois se a gente fala que católico não entende de Bíblia, que católico usa a Bíblia a bel prazer, isso que eles acusam os protestantes de fazer, inclusive, eles ficam bravos. Mas o Ariel, como um exemplo disso tudo... Não, vocês usam a escritura, certo? Mas vocês distorcem, porque vocês não têm a tradição e vocês não têm o magistério que interpreta corretamente a escritura, como diz os pais da igreja. Os pais da igreja, eles interpretavam a escritura com a visão do magistério, da tradição. Por quê? Para ser infalível, para não cair em heresias, para não cair em contradição. Tudo mostra como o católico pensa. Ele tem a doutrina, ele precisa... Santo Agostinho diz, eu só não creria na Bíblia se não fosse a autoridade da igreja, cara. Eu só creio na Bíblia, eu acredito na Bíblia por causa da autoridade da igreja. Sem a autoridade da igreja, infelizmente, cara, a Bíblia não tem valor. Sem a tradição, sem a visão do magistério, é uma Bíblia sem valor, cara. Por exemplo, se eu desprezo a tradição, se eu desprezo o magistério, se eu desprezo o fundamento dos apóstolos, se eu desprezo toda a profecia que está aqui, ó, e fundar a minha igrejinha, somente a escritura, estou fora, pô. É sem valor. O que você está seguindo são sem valor. O que você está seguindo são sem fundamento. Porque quem disse aqui, ó, segundo João, olha só, cara. 1:7, ó, muitos sedutores têm saída pelo mundo afora, ó. Se eu negar a tradição, se eu negar o fundamento dos apóstolos, eu vou cair nessa sedução desses falsos Cristo aqui, ó. Quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor anticristo. Cautelai-vos para que não percais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa nem o saudai, porque quem o saúda toma parte em sua obra má, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei o que esses caras tá querendo, pô. Ó, Paulo manda guardar as tradições e logo depois ele diz para ficar longe dos irmãos que não vivem segundo a tradição. Primeiro, ele falou a tradições no plural, logo depois ele falou a tradição, olha só, no singular, daí o termo paralose, né? Paralose, do signo singular, do grego, é o termo paraloge, no plural, esse termo, termos gregos, né? Tem o sentido de algo que é passado, interruptivelmente, algo que é passado de geração após geração. Interruptamente, esse é o sentido da palavra tradições do grego, segundo Tessalonicenses 2,15, no plural para do
2 Tessalonicenses 3,6, singular, né? Paraloshin, que aí foi traduzido para o plural, como tradições, porque aí veio do latim tradition, daí do verbo tradere, o verbo tarede vem do entregar, então foi entregue alguém aos enviados postel, do grego, como pregarão se não foram enviados. Simples por entender isso. Ó, como diz São Pedro ali, 2 Pedro 20, ó, nenhuma profecia da Escritura é de livre interpretação pessoal. Simples entender isso, pô. Os protestantes, eles interpretam a Bíblia da sua maneira, cara. Por isso que tem... Se eu sair daqui, se eu for contar onde eu moro aqui, se eu for contar quantas igrejas é fundada, eu vou perder a noção, cara. Simples, pô. O que o cara tá tentando refutar, meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Não tem como, cara. Você ama a verdade, pô, então você tem que amar a igreja, que é o baluarte sustentáculo da verdade. Doutrina, ele pega um versículo isolado e joga a doutrina lá dentro. Sendo que é só você ler o contexto do versículo e você vai ver que não é nada disso que ele está tentando inferir no texto. Todos os textos do Novo Testamento em que tem a palavra tradição lá, eles já implicam, eles inferem que é a tradição da Igreja Católica. Mas em todos esses casos, Mas quem preservou, quem guardou a Escritura? A Igreja Católica. No próprio contexto, no próprio capítulo, alguns versículos antes desses textos, já mostra o teor daquela tradição que o apóstolo está se referindo. Na mesma carta aqui, 2 Tessalonicenses, Paulo também fala tradição, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Qual tradição? Imaculada Conceição? As doutrinas católicas? Não. Pô. O cara fala de Maria, misericórdia, cara. A tradição prova. O testemunho dos pais. Os cursílios. Lê o texto inteiro. Paulo está falando quais são essas traduções aqui. Vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição. Quem são esses irmãos? São vocês. O que São Paulo está falando para nós aqui? Para nós não escutar vocês, porque vocês não seguem a tradição. Vocês são opositores da tradição. Então, São Paulo está enaltecendo a tradição que tem na Igreja Católica, a coluna sustentáculo da verdade, e Paulo está enaltecendo para ficar longe desse ensinamento que não segue a tradição, que são os seus fundamentos protestantes, que nega a tradição. Provavelmente vocês, divisores. Você está se refutando e você não está percebendo, pô. Você coloca na sua cabecinha que está refutando o Ariel, mas não está, cara. Infelizmente, você está dando o respaldo para nós mostrar a verdade que é da coluna sustentáculo da verdade. Você está mostrando para nós que a tradição católica são que perturba vocês. Se a tradição que vem que o Paulo está falando ali é uma mentira, por que vocês estão tanto preocupados com isso? Me mostra a tradição protestante. Segue desde o fundador Lutero até agora. Dezenas de igrejas, dezenas de denominações. Se você pegar um pastorzinho e dar um microfone para cada pastor, os caras vão sair no tapa, pô. Porque uma batiza criança, a outra já não acredita. A outra denominação tem que guardar o sábado. A outra, Jesus Cristo não é Deus. E por aí vai. Tradição que de nós recebestes. Opa, ignora o resto aqui. Se você ignorar o resto, usando o método Ariel Lazárico, o que é aqui? Olha só. Tradição, né? Você chegou a 2 Tessalonicenses 3, 6, mas você esqueceu o 7. Depois que é o Ariel que faz manobra, né? Ó, 7, ó. Ele citou 2 Tessalonicenses 3, 6. Ó, 7. Sabeis perfeitamente o que deve fazer para nos imitar.
não tem vivido entre vós desregradamente. Então, quem não segue a tradição, quem despreza a tradição, vive desregradamente. Não nos imita. Olha só. Intimais, meus irmãos, segundo Tessalonicenses 3:6, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todo irmão que leva a vida ansiosa, ao contrário da tradição que de nós tendes recebido. Saber perfeitamente que deveis fazer para nos imitar. Fazer o quê? Assim para os irmãos ficarem firmes e conservar o ensinamento que de nós aprendeste. Essa imitação, conservar o ensinamento. Essa imitação que os apóstolos ensinou, pregou, proclamou, anunciou. Não imitais esses aqui, que não segue a tradição, que despreza a tradição, que fica nesse blu, 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 igual esse apologético aí, que se autodenomina, é mais um João Oliveira, especialista. Que perdeu a linha com os vídeos do Conde. É só que interessante. Cara, tem vários contextos aqui. Se eu for pegar aqui, se eu for... Nossa, cara. Simples, pô. Não tem como. Da igreja católica, apostólica, que não está na Bíblia, que receberam dos pais, os papas e o magistério, e a mesma igreja de 2000 anos, e Salve Maria. Não, continua lendo. Você vai ver quais são essas tradições. Vamos lá? Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse... Os apóstolos deixaram quem? Sucessores. Quem são esses sucessores? A maioria são mártires, que morreram dando a vida, edificando a igreja. Olha só, cara. Por quê? Paulo foi decapitado, Pedro pegado com a cabeça. Paulo fala para nos imitar. Você pega 35 Papa Marte. Você pega o primeiro Marte ali, você vê Milhares dos Apóstolos 8. Segundo ali, Atos dos Apóstolos 2 ali, Tiago sendo martirizado. Vemos, cara, Pedro pregado de ponta cabeça. Vemos Santo Inácio de Antioquia lá, indo para Roma ser martirizado. Vemos vários contextos, cara. É uma igreja protestante? Não. Quem são essas pessoas? Os pais da igreja. Então, se negar os pais da igreja e ficar com os pais protestantes, que não deram a vida pela igreja, que não catou tudo pronto, Bíblia pronta, tal, etc., mídia, aí fica fácil protestante. Então, você está negando aqui, Você é tão conhecedor da verdade, você está negando aqui, Aqui, Por que vocês não aceitam isso aqui? Vocês não são tão só escrituristas? O dia que vocês aceitarem isso aqui, vocês estão aqui. Vocês têm que abraçar essas plaquinhas suas de igreja e voltar para a verdade da igreja. Segundo Tessalonicenses 3:1. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada tal como acontece entre vós, Vós, e para sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Olha só, cara. Você pega aqui, segundo Tessalonicenses 3, Olha só. Mas o Senhor é fiel, e a ele há de vós dar força, e vós preservar do mal, Quanto a vós temos plena certeza no Senhor de que estarei cumprido e continuarei a cumprir o que vos prescrevo. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus, a paciência de Cristo, trabalho digno. Irmãos, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tal, etc., vai ver no contexto todinho, você vai ver, cara. Simples. E o cara tá negando isso. Pelo amor de Deus, pô. Vou até encerrar esse vídeo aqui, porque eu não tenho paciência, não, pô. Isso aqui é o terceiro vídeo, eu acho. Vamos correr um pouco para frente.
15, ele joga por água abaixo o sola escritura. O que é o sola escritura? É essa doutrina que diz que só o que está escrito é a palavra de Deus, ou só o que está escrito é confiável para que a gente siga. Só o que está escrito é o que traz o evangelho. Essa é a doutrina base do protestantismo. E o que ela faz a gente já falou um pouquinho no início do vídeo, né? Volta lá para ver. Cada pastor volta no meu primeiro react para você ver eu batendo ponto por ponto do que ele falou. Tem que assar o bolo do jeito dele, né? E você vai seguir aquele que você confia mais. Maldito o homem que confia no homem. Então, enganaram sobre a moto. Maldito que confia em fundamento de homem. engraçado, né? Que ele usa o versículo, inclusive também ele não sabe exatamente o contexto desse versículo. Mas isso não é um problema só de católico. Muitos usam esse versículo no senso comum, mas não é assunto para esse vídeo. Maldito o homem que confia no homem. Ele diz isso dos protestantes que confiam nos seus Acho que é pastores. Ezequiel, em Isaías, um desses confia versículos. na interpretação do pastor, mas isso é muito pior no meio do catolicismo. Por que ele tem que confiar Por no isso que magistério? Cristo deixou o magistério. Para você confiar no evangelho que foi pregado por Cristo e ensinado aos seus apóstolos. Por isso que vocês não falaram por si próprio, mas o Espírito Santo falarão através de você. Olha só que interessante. Por que ele tem que confiar num papa infalível? Por que ele tem que confiar no padre da igreja dele? Porque toda a doutrina católica, ela se sustenta numa palavra: confiança. Em quem? No magistério, no papa. Vamos dar uma encerrada por aqui, esse vídeo aqui, depois eu faço outro aqui. Olha só. O que ele está falando aí, para mim, não tem respaldo nenhum. Ele tem que provar de Bíblia. Certo? Porque o Papa era confiável. Porque ele tem a chave de ligar e desligar. O magistério. A tradição. Olha só. Você vê o tripapé. Magistério, tradição e a escritura. Porque primeiro, Atos Apóstolos 2, o magistério se torna público. Os apóstolos saem para pregar. E através dessa pregação vem a tradição, a pregação oral. E depois a escritura, a escrita. Confiado aonde? A igreja, coluna sustentáculo da verdade. Ser tão sólida a escritura, isso, segundo Pedro 20, fala, não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da escritura. Porque quem interpreta corretamente a escritura, o magistério, como diz aqui, os pais da igreja. Olha só, para finalizar esse vídeo aqui, que é muito fraquinho, cara. Muito fraquinho esse argumentinho dele aí. Pede ajuda pro seu professor Lucas. Finalizar aqui, começou as músicas, aí começam os barulhos. Para a Igreja Católica, tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição, o que inclui os ensinamentos dos pais da Igreja, possui mesma autoridade. Ó. Elas formam um único depósito da Palavra de Deus, guiado pelo magistério, e deve ser aceita como igual referência, ó, em relação entre as autoridades. Ó. Sagrada Escritura é a Palavra de Deus, contida no texto sagrado, considerado, inspirado, inerrante. Sagrada Tradição é a tradição, a transmissão viva dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, que começou antes mesmo de os textos do Novo Testamento ser escrito, e incluindo os escritos dos pais da igreja, os primeiros líderes e teólogos cristãos, que ajudaram a preservar a fé e definir o cano bíblico. O magistério é a autoridade de interpretação da igreja, formado pelo Papa e pelos bispos, e garante a tradição, que a tradição e a escritura estejam sempre em total harmonia. Aqui, ó, Tertuliano.
Defesa contra tradição da igreja primitiva. Defesa contra heresia no século II. Ó. Escritores como Santo Irineu de Leão e Tertuliano combatia seita gnóstica apelando para a tradição. Ó. Porque os hereges, os gnósticos, eles usam como os protestantes usam. Eu só creio na escritura. Santo Irineu de Leão e Tertuliano usavam a tradição para refutar esses hereges. Porque a tradição que vem do magistério, ela é errante. Ela interpreta corretamente a escritura para refutar hereges como vocês. Combateram a seita gnóstica apelando para a tradição. Eles argumentavam que a verdadeira fé era aquela ensinada publicamente na igreja, cujos bispos eram sucessores diretos dos apóstolos, a chamada sucessão apostólica, a regra da fé. A tradição frequentemente a chamava decano da verdade ou regra da fé. Era um resumo dos ensinamentos cristãos usados para batizar e professar a fé, garantindo que a escritura fosse lida em acordo com o entendimento original da igreja, unidade e harmonia. Autores como Santo Agostinho e São Basílio Magno afirmavam que tanto a escritura quanto a tradição vinha de Cristo e dos apóstolos, sendo complementares na transmissão da revelação. Porque o Espírito Santo é Deus, cara. É Cristo. Ponto final. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.